Ô Salles, vamos falar do relatório da CPI. Você está aí, dominou o noticiário, só vejo o Ricardo Salles, merecidamente, porque vocês fizeram esse trabalho da CPI do MST, foi uma CPI que no início ela tinha até menos protagonismo, depois ela foi se tornando uma CPI com bastante espaço, porque vocês começaram a achar bastante coisa, né? E houve uma mudança, né? No meio do caminho, houve uma mudança na composição da CPI em termos de o quanto que a oposição tinha maioria e depois o governo passou a ter maioria. Como é que foi esse processo, Salles? Bom, primeiro, Paulo, o que aconteceu? Com o fim do governo do presidente Bolsonaro, em que as invasões praticamente zeraram no Brasil, graças ao bom trabalho do governo, do Naban Garcia, do Geraldo Mello, enfim, do pessoal que estava à frente desses assuntos de questões fundiárias no Brasil, e também, evidentemente, a postura do presidente, em dizer que era contra o esbulho possessório, as invasões de propriedade, o presidente é a favor do direito à propriedade, à legítima defesa e tudo isso. Né? Então, aliás, o próprio Stedger, quando deu entrevista, acho que foi aquele Mário Sérgio Conte da Globo News, disse, ele foi perguntado pelo Conte, dizendo o seguinte, por que caíram tantas invasões no governo Bolsonaro? Basicamente, ele respondeu o que a gente confirmou na CPI, que no governo Bolsonaro secou a fonte do dinheiro e, por outro lado, como as pessoas tinham capacidade de reagir, né, ou seja, da legítima defesa, tinham armas nas suas propriedades, armas legítimas, ao contrário do MST, que também tem armas, mas tudo ilegal. Como tinha esse fechamento de torneira e, por outro lado, a capacidade de reação, que é a legítima defesa através das armas, o MST e todos os outros, porque nós vamos tratar disso aqui, mas todas essas siglas, é tudo a mesma porcaria. MST, CLP, FNL, MAST, CPT, CONTAG, isso é tudo a mesma porcaria. Fazem as mesmas... São CNPJs diferentes, mas para a mesma coisa. Não, CNPJ não, porque essa turma que não tem, né? CNPJ, nenhum deles. Como eles não têm CNPJ, que é para fugir às suas responsabilidades, fugir a eventuais processos de indenização pelos danos que causam e tudo mais, eles não têm CNPJ. Mas é tudo máfia igual. A gente chamou no relatório de facções sem terra. Mas, como eu estava dizendo, no governo Bolsonaro praticamente zerou. Não zerou, teve uma ou outra, mas baixou muito. Nos 6 primeiros ou 7 primeiros meses do Lula, teve mais invasões do que em todos os 4 anos do Bolsonaro juntos. Quer dizer, uma barbaridade. E aí o que o setor da agropecuária fez? Bom, nós temos que reagir a isso. Qual é o instrumento de reação? É uma CPI. Uma CPI para investigar justamente esse recrudescimento de invasões de terra no Brasil e os crimes a eles relacionados, que nós conseguimos analisar, encontrar, descobrir amplamente na CPI. A gente trata disso daqui a pouco. Mas, então, a CPI contra as invasões de terra, ela nasce justamente dessa legítima preocupação e ação dos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu faço parte, o Coronel Zucco, que é o nosso presidente da CPI, também faz parte, enfim. Houve esse movimento dos deputados e deputadas da FPA para criar essa CPI. O presidente Arthur Lira criou 3 ao mesmo tempo, criou a da Americanas, que é um escândalo, né, esse assunto da Americanas, um escândalo. Sim. Criou a da manipulação das apostas esportivas, que é outro escândalo. Quando você conversa com os deputados que estão nessa CPI dos jogos, você fica horrorizado com o que essa turma tem feito, né, tomando dinheiro da população, enganando e tal. Agora, a CPI das invasões de terra, nós tivemos o cuidado de quando os partidos foram indicar os membros para compor a CPI, como você sabe, os líderes partidários, cada partido tem o seu líder, o líder partidário é quem tem a prerrogativa de indicar os membros do seu partido, que dentre aquela proporção da cota, ou seja, a participação dos partidos numa CPI, ela obedece também a mesma regra que se aplica para as comissões permanentes. Né? Cada partido indica a quantidade de membros proporcional à sua representação legislativa, a quantidade de deputados na casa. Então, cada partido teve a sua quantidade de deputados a indicar. O meu partido, por exemplo, o PL, indicou vários. O PP, Republicanos, PSD e assim por diante. Isso é importante explicar para as pessoas que estão nos assistindo, Salles, porque as pessoas não estão muito acostumadas com essa dinâmica parlamentar na Câmara. Então, você tem os 513 deputados, e aí você
divide proporcionalmente por partidos, e aí você compõe a CPI com essa composição proporcional dos partidos. Quantos membros tem a CPI? Tem 27. 27. Então você pega os 27, divide proporcionalmente, aí, por exemplo, o PL, digamos, tem aí Nós tínhamos aproximadamente... temos 8. 8. Mais ou menos vocês tinham 7. 8. 7, pois é. Então, proporcionalmente. Agora, quem escolhe quem são os representantes Quem são dentro esses 7? É o líder do partido. É o líder do partido. E E como os partidos têm pessoas, principalmente os partidos do Centrão e etc., tem gente que está mais para a esquerda, tem gente que está mais para a direita, tem gente que está mais pro agro, tem gente que mais está contra o agro, essa composição pode mudar muito, né? Mesmo no mesmo partido, você pode ter uma pessoa mais simpática à CPI ou menos simpática. Foi o que aconteceu. Quando nós criamos a CPI, que o presidente Lira autorizou a instalação, e aí tem essa proporcionalidade por partido, que você estava explicando bem, o que nós fizemos? Qual foi o cuidado? De ir a esses partidos que tem gente de várias correntes, que não é o PT, PSOL, essas porcarias aí, tem só gente contra, né? Só vermelhinho. Como diz o meu colega Éder Mauro, lá da CPI, só comunista. Então, o que a gente foi? Nos outros partidos, procurar convencer os líderes para que, dentre os seus membros, ou seja, dentre os deputados que compõem a bancada deste partido, escolhessem deputados, dentro do seu partido, evidentemente, mais alinhados à FPA, ao setor da agropecuária. Então, nós conseguimos, graças a esse esforço empreendido no início da CPI, nós conseguimos com que os deputados que representam, que defendem o direito de propriedade, a agropecuária, enfim, a turma decente, né, tivesse maioria. E assim foi, e foi por isso que, enquanto as outras CPIs patinavam, sem saber muito o que fazer, a gente logo de cara começou. Diligência no Pontal do Paranapanema, lá do Zé Rainha, a ida do Caiado, depoimento do pessoal do Sem Terra ali do Distrito Federal, e assim vai. Então, a CPI avançou muito, e avançou forte, numa direção pré-determinada, com uma lógica de atuação. Acontece que, num dado momento... Era a CPI, desculpa te interromper, Sérgio, mas era a CPI, num dado momento, eu percebi que era a CPI que o governo mais temia, porque eles não tinham o controle dela, né? É até hoje. Porque a CPI, embora a CPMI do 8 de janeiro agora, porque ela está no meio, ela tem mais exposição na mídia, por força até desses embates que a gente viu hoje, do Nicolas e da Jandira Fegali, mas a CPI do MST, ela é até hoje o calcanhar de Aquiles do governo, porque, com relação ao 8 de janeiro, ali há uma disputa entre, vamos dizer assim, uma visão dos bolsonaristas contra o Estado, no sentido de que, na visão deles, evidentemente, essa turma teria atacado as instituições, o Supremo, o Congresso Nacional, e o Palácio do Planalto e tudo mais. Aqui não. Aqui nós estamos falando de um embate eminentemente político entre a visão do setor agropecuário, a visão da direita, das pessoas de bem, que respeitam o direito de propriedade, assim vai, contra a visão dos comunistas, que querem acabar com o agro no Brasil, que odeiam os fazendeiros, odeiam os produtores rurais, e que ficou comprovado na CPI, tem total apoio do governo federal. Embora o governo faça um discurso meio dissimulado, né, para a hora dizer que condena, a hora dar os incentivos e tal, nós conseguimos deixar claro na CPI que há apoio total do governo Lula ao Movimento Sem Terra. Eles fazem um tipinho dizendo, não, nós não concordamos com isso e tal. É papo, porque as pessoas, eles colocaram os integrantes do MST nas superintendências do INCRA nos estados, está cheio de gente do MST em cargos relevantes no Ministério do Paulo Teixeira, o Lula levou o Stedley para a China, todos os programas de abastecer, de pingar dinheiro no bolso das cooperativas e associações, que são de fachada. Quem opera essas associações e cooperativas, pelo menos na sua maioria, são os líderes do MST e dos outros movimentos, que são, em muitos casos, inclusive os políticos. Explica pra gente como é que funciona esse negócio da cooperativa, Salles. O que acontece? Os grupos, as facções sem terra, como a gente chama lá na CPI, não tem CNPJ. Então você pega a Frente Nacional de Luta, MST, Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia,
Comissão Pastoral da Terra, Liga do não sei das quantas, enfim, toda essa turma aí, essa turma não tem CNPJ. Eu não sabia que não tinha um CNPJ, não. Não tem CNPJ. Imaginei que o MST tivesse um CNPJ, certo. Fosse uma associação, como se fosse um grêmio ou alguma coisa assim. Não. Tá mais facção mesmo. Facção. Se não tem CNPJ, o termo é facção mesmo, porque. Facção, é uma facção sem terra. Né? Esse pessoal não tem CNPJ justamente para se furtar suas responsabilidades, tanto criminais, tributárias, patrimoniais, e assim vai. Que coisa. Acontece que, depois que eles promovem as invasões, que eles chamam de ocupações, eles criam, para aquela determinada área, para aquele determinado grupo, eles criam ou uma associação ou uma cooperativa, depende do caso. Através desta cooperativa ou associação, e que, portanto, essa sim já tem CNPJ, eles vão ao órgão público, ao INCRA e outros, mas principalmente ao INCRA, acessar recurso público, sobre vários pretextos, para cuidar da saúde dos acampamentos, para cuidar da educação dos jovens, para isso, para aquilo. Tudo balela. Então, deixa eu entender. Eu sou meio burro, sabe? Às vezes você tem que me explicar com calma para eu entender. O sujeito vai lá, monta uma cooperativa, uma associação, o que quer que seja, e aí ele vai ao INCRA e ele vira para o INCRA e fala assim: olha só, eu sou uma cooperativa que represento tanto os trabalhadores rurais, ou o que quer que seja, e eu quero dinheiro público do pagador de impostos. É o seguinte, o círculo é mais ou menos assim. Eles invadem, sem CNPJ, porque se der Zulu lá não tem quem responsabilizar. Depois que já invadiu, eles pegam essa área e criam uma... Vamos dizer que o sujeito invadiu o Jardim de Alá, lá no Rio de Janeiro. Aí ele cria uma associação. Associação dos Acampados do Jardim de Alá. Só que acontece que o cara que organiza essa associação ou cooperativa, depende do caso, é um líder, um militante do MST. É uma liderança do MST ou de qualquer uma... Eu vou usar MST como nome genérico dessas facções aí. Essa liderança política, ela cria associação, pega o nome RG e CPF de todos os invasores que ali estão e, utilizando o nome dessa turma, muitas vezes sem eles saberem, essas entidades, essas associações vão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao INCRA, por exemplo, e fala assim: nós queremos verba para construir nossa casa. Aí o INCRA pega lá e fala assim: aqui tem 80 famílias, R$5.000 por família, 400 conto. As famílias estão em terra invadida. Estão em terra invadida. Tá. Terra invadida. E o dono da terra não só tem que lidar com os invasores, mas tem que lidar com os invasores agora financiados pelo governo. É lógico. Agora e no passado, né? Eu digo agora a partir do momento da invasão. Exato. Invadiu, o cara tem a terra dele é invadida, aí vem um grupo, forma uma cooperativa, o governo financia estes invasores. O cara invade, cria você tem a diferença, depois já eu explico aqui, do acampamento para o assentamento, né? É porque você se acostumou muito com isso, Salles, mas para o público comum, esse troço é louco, porque é um incentivo à invasão de terra, é brutal. Na verdade, é mais ou menos assim, olha, quando o cara invade uma fazenda privada e aquela área fica ocupada, né, fica invadida, essa área que não tem ainda uma chancela do INCRA, essa área se chama acampamento. Por quê? Porque o INCRA reconhece que essas pessoas estão lá pleiteando a terra, legitima essas pessoas, mas ele ainda não fez o processo de desapropriação. Então, antes do processo de desapropriação estar concluído, é acampamento. Depois que o processo de desapropriação está concluído, ele passa a ser assentamento. Bom, enquanto é acampamento, mesmo enquanto é acampamento, esse pessoal já cria as associações, ou cooperativas, depende do caso, pega o nome dos acampados, dos invasores que estão ali, manda para o órgão público dizendo: olha, você tem uma verba aí no programa de habitação rural do Ministério do... Tem um monte de programa, que no fundo é um monte de pretexto para dar dinheiro para o sem terra. Pega esse dinheiro em nome dos assentados, do nome dos acampados, perdão, e fica com a grana. A associação fica com a grana. Muitas vezes, inclusive, gasta essa grana com as lideranças, com militantes, que são o pessoal que manda nesses movimentos, nessas facções, e não chega um centavo para o acampado. Ou, como o próprio Tribunal de Contas identificou há alguns anos atrás,
Essas entidades ficam com o valor principal depositado em conta. Pra você ter uma ideia, o TCU, quando identificou essa malandragem, mandou recolher todo o dinheiro que estava depositado ainda nessas associações, porque muitas já tinham gasto o dinheiro já tinha desaparecido. Então, a proporção que desapareceu, que sumiu, evaporou, posso errar aqui algum número, mas é mais ou menos 4,8 bilhões de reais foram parar na mão das associações e cooperativas. 4,8 bilhões? 4,8 bilhões. O governo distribuiu 4,8 bilhões para a cooperativa de invasor de terra. Muito mais para as cooperativas e associações. Esse foi o dinheiro que sumiu. Isso foi o dinheiro que foi comprovado pelo Tribunal de Contas que foi mandado indevidamente, ou seja, fruto de fraude das associações e cooperativas junto ao INCRA. 4,8 bilhões. E que foram repassados a terceiros que não se conseguiu identificar e, portanto, perdeu esse dinheiro. Além desses 4,8 bilhões, tem mais 2 bilhões que ainda estavam depositados nas contas das associações cooperativas quando o TCU identificou a fraude e que aí o TCU deu a ordem para o Banco Central retomou esse dinheiro, trouxe de volta para os cofres da União. Claro que contrariando o interesse dessas entidades, dessas cooperativas e associações. Então, não é só 4,8 que evaporou. Tem os outros 2 que, felizmente, o governo conseguiu recuperar e que provavelmente iam tomar o mesmo destino. Mas o que o TCU identificou sobre esses 2? Que, embora tenha voltado o principal para o governo federal, os líderes do MST e de outros movimentos ficaram com os dividendos, porque esse dinheiro ficou anos e anos rolando na conta. Então, você imagina a associação Paulo Figueiredo do Jardim de Alá, tem lá 500 mil reais. Você aplica no CDI, aplica na Selic, vai tirando os juros todo mês, a hora que o governo devolver, você devolve só o principal. E você ficou com o lucro, ficou com o rendimento. 2 bi. Ô, Salles, eu confesso, eu já estou há muitos anos nessa indústria vital, mas eu não me canso de me surpreender. Eu não me canso de me surpreender. Exato. Hoje, realmente, eu não tinha noção do ciclo. Eu acho que as pessoas de casa também não tinham noção de como era o ciclo. Isso é o melhor negócio do mundo, isso é invasor. O que te dá? Uma indústria da invasão de terra. Uma indústria da invasão de terra, claro. Indústria. Quem que coordena essa indústria? Antes, eu quero saber quem coordena essa indústria, sem a menor sombra de dúvida, até porque eu acho que esse dinheiro volta de alguma forma, né? A gente aprende que é assim que funciona. Mas antes eu quero pedir às pessoas que estão nos assistindo, que senão elas esquecem de fazer, que elas deem o like, mandem essa entrevista para as outras pessoas, porque a gente está vivendo um momento icônico aqui, uma caixa preta de um esquema gigantesco de financiamento da esquerda, de enriquecimento de militantes de esquerda, foi desvendado graças ao trabalho dessa CPI. E eu quero muito ainda ouvir muito mais o Salles, porque tem muita coisa ainda que eu quero entender. Eu quero saber dos indiciamentos, quero saber do G. Dias, como é que foi parar nessa história, quero saber como meu amigo G. Dias, né? Quero saber como é que essas coisas aconteceram. Explica melhor então, Salles. Continua aí o teu processo de explicação. Como é que quem gerenciava esse processo todo? Veja só, a indústria de invasão de terra no Brasil começa lá atrás com a Igreja Católica. Isso foi bem explicado pelo Caiado quando ele esteve lá na CPI. Igreja Católica, Comissão Pastoral da Terra, Teologia da Libertação, Frei Leonardo Boff. Criam não coincidentemente o freio do Lula, né? Exatamente, freio do Lula. Não é o freio do Lula, porque o freio do Lula hoje é a Janja, mas o freio do Lula. O freio do Lula, Leonardo Boff, cria essa história de teologia da libertação. É, inclusive, proibido pelo Papa João Paulo II de falar em nome da igreja. Isso é uma coisa que eu não sabia, foi o Caiado que contou, e eu fui pesquisar e está correto. O Papa João Paulo II, como ele sofreu as arguras, os problemas, as agruras do comunismo, ele era totalmente contra os comunistas. Então, lá na Polônia, aquela coisa toda. Então, o Leonardo Boff, quando desenvolve a teologia da libertação e tudo quanto era a ideia de comunista, o Papa proíbe o Leonardo Boff em falar em nome da igreja e como religioso. Você está proibido. Você está... foi imposta para ele uma modalidade de pena no catolicismo que chama a pena do silêncio. Silêncio obsequioso. Ele fica obrigado a não falar mais. Mas, enfim, ainda que não falando,
Esse cara criou um problemaço, porque ele criou uma teoria que, por sua vez, deu ensejo Destruiu a a Igreja ligas Católica no campesinas, Brasil. né, ligas campesinas e tal, e que era basicamente um monte de liderança comunista, política, né, política, guerrilheiro, liderança, né, comunistada mesmo, arregimentando pobres nas cidades, nos grandes centros urbanos, nas cidades, que estavam desiludidos, morando em favela, em situações de muita fragilidade. Chegava um comunista bem com uma lábia bonita lá e falava assim: olha, vem ajudar a gente aqui nessa luta importante pela terra, a injustiça, a não sei mais o que e tal, vem aqui com a gente que você vai ganhar um pedaço de chão para chamar de seu. Pô, o cara é um favelado na cidade, não tem onde morar, né? Uma situação super degradante, de miséria mesmo. O que o cara faz? Ele entra para o movimento. E aí, quando ele cai no movimento, é que ele vê o que é aquilo de verdade. Essa narrativa foi levada por nós, para nós, por vários ex-integrantes do MST e de outros movimentos em vários estados do Brasil. E as narrativas, em que pese eles sejam de diferentes estados do Brasil, as narrativas batem muito. Ou seja, não há combinação. O que eles narraram para nós é a verdade. O pessoal é levado, é arregimentado nas cidades, com uma falsa promessa de ganhar um lote de terra, de melhorar de vida, disso e daquilo, e de repente se vem em meio a uma guerrilha rural que tem uma permanente lavagem cerebral, a doutrinação, a ideologia permanente. Explica esse negócio da. Eu fiquei muito impressionado com isso, Salles, com essa questão da lavagem cerebral da gente. Eu vi as imagens, inclusive da Carol Detoni, que eu entrevistei aqui semana passada, sua companheira lá na CPI. Eu vi no Instagram dela e vi no seu também imagens dos acampamentos com verdadeiras escolas de doutrinação, com parede do PT na posta do PT, PT. Che Guevara, PT, Che Lenin, Guevara, exato. Stalin, Marx, tudo que você pode imaginar. Quer dizer, essas escolas dentro dos acampamentos e assentamentos, o que elas deveriam? Além de ensinar as matérias normais, né, de escola para criança, matemática, português, física, química, qualquer coisa, deviam ensinar também técnicas de vida no campo, né? Porque esse pessoal, teoricamente, está num movimento cujo objetivo é a produção, acesso à terra no campo. Não tem nada disso nessas escolas, nem a matéria normal e nem sequer o treinamento para a vida no campo. As escolas são apenas e tão somente um pretexto de lavagem cerebral em cima das crianças. Doutrinação ideológica violenta. E pior, com dinheiro público. Tem um programa, de novo, cai naquele episódio dos programas que eu estou te dizendo, que é a maneira de sugar dinheiro da União, né, tirar dinheiro da viúva. Nesse caso, o programa chama-se Pronera, que é o programa de ensino rural, que banca essas escolas. Só que é só cartilha do MST, é só professor engajado no MST, treinado pelo MST, é lavagem cerebral pura, e que geram o que eles mesmos chamam de sem terrinhas. São aqueles meninos, meninas, com roupinha de sem terra, boné de sem terra, que fazem aquela imagem bucólica quando aparece jornalista ou político, mas na prática que são usadas por esse pessoal como escudo humano. Quando eles fazem as invasões, quando eles fazem as ocupações, interdição de rodovia, invasão de prédio público, todas as bobagens que eles fazem, os crimes, eles põem essa criançada dos sem terrinhas para servir de escudo humano. Eles são os covardes, põem as crianças, põem as mulheres, põem os idosos, e os líderes, né, os que eles mesmos chamam de lideranças e militantes, ficam por trás, no bem bom. Deixa essa turma como bucha de canhão lá na frente. É o que eles chamam, eles próprios se denominam de massa de manobra. Então, esse pessoal... Isso é uma coisa impressionante demais, Salles. Eu não sei se você lembra, nós dois fizemos a última entrevista em vida do professor Olavo de Carvalho. Claro, no Conservatório. No Conservatório. E o Olavo, naquela entrevista, ainda antes do resultado das eleições, né? O Olavo ainda estava vivo. Antes do início do processo das eleições, o Olavo tinha dito: nós já perdemos. E aí as pessoas não entenderam o que ele estava dizendo. Mas no final das contas ele estava falando, era justamente sobre coisas como essa, né? Você vê, nós utilizamos o nosso dinheiro do pagador de impostos para financiar uma escola de formação de militância do PT dentro dos acampamentos do sem terra, tomando a propriedade de terceiros, e que no final das contas acaba beneficiando
muito mais os organizadores, os líderes desse movimento do que qualquer outra pessoa. Então, é todo um ciclo de financiamento da esquerda com diversos benefícios através do dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. E é um dinheirão, Paulo, dinheirão. Você sabe que o Geraldo Esse dinheiro que você me falou é porque as pessoas, às vezes a gente fica falando de orçamento, bilhão para um lado, bilhão para o outro. Eu queria até saber qual foi o orçamento total de valor distribuído, pelo menos nos últimos 10 ou 20 anos, mas assim, há poucos empreendimentos que deixem 4,8 bilhões disponíveis. Então, assim, invasão de terra é um business, é negócio. não é qualquer business, porque eu É um baita sou empresário, você tem a tua origem também no setor privado, a gente sabe como é que é, e é difícil ganhar dinheiro. Olha, talvez seja um dos melhores business do Brasil, seja a invasão de terra. É lógico, não, é um dos melhores business. E o movimento sem terra tem uma característica que, embora os grupos aí, Defensoria Pública, ONG, não sei das quantas, ficam dizendo que o agro, uma parte do agro se utiliza de trabalho análogo à escravidão, eu vou te dizer com todas as letras e sem risco de errar. O trabalho análogo à escravidão no Brasil está dentro dos assentamentos. Os líderes, os militantes, os chefes das facções aí, sem terra e todas elas, eles abusam de tal sorte, de tanto jeito, em cima dos mais humildes que estão lá, põe os caras para varrer a casa deles, põe os caras para construir parede na casa deles, põe os caras para cortar mato na casa deles, põe os caras para varrer, usam os caras de escravo, não paga um centavo para o cara é obrigado a trabalhar nas chamadas áreas comunitárias, e na hora que eles escolhem alguma coisa, nós temos isso gravado lá na CPI, um cara lá no acampamento São José, em Alagoas, dizendo, olha, nós trabalhamos aqui na marra, eles puseram a gente para trabalhar, para plantar mandioca, para colher a mandioca. Na hora que a gente colheu a mandioca, a chefe do acampamento, que a gente vai estar indiciada lá na CPI, por trabalho escravo e outras coisas, chamada Débora Nunes, pegou toda a mandioca do acampamento, vendeu a grana, dava uns 60 mil reais, embolsou o dinheiro, não deu nada para ninguém. Mas isso, assim, casos como esse, Paulo, é um atrás do outro. Por exemplo, o cara invade uma fazenda e, vamos dizer, 100 famílias, tá? Aí aglutina essas 100 famílias no cantinho da fazenda. Um monte de lona, aquelas lona preta com chão de terra batido, um horror. As famílias ficam ali amontoadas no canto da fazenda, que eles chamam de área social, onde mora todo mundo, e o resto da fazenda, o líder, né, o militante, a liderança do MST, arrenda ou aluga, né, arrenda para um proprietário rural, para engordar gado, para fazer alguma coisa, ilegalmente, evidentemente, porque ele pegou a fazenda de alguém e está arrendando para outro, e fica com a grana, e não divide nada com ninguém. Já é irregular arrendar. Agora, o pior é a apropriação indébita, o estelionato, que o cara joga essa turma para invadir a turma invade a fazenda. Tem um outro detalhe que foi contado para nós muito interessante durante a CPI. Os líderes do MST, põem essa turma aí, a bucha de canhão, né, o massa de manobra, para invadir e tudo mais, quebrar cerca, fazer o trabalho sujo mesmo. Só que quando chega na sede das fazendas, onde tem bens, onde tem veículo, onde tem um monte de coisa, dinheiro, relógio, não sei o que for, os líderes não deixam ninguém entrar. Eles falam para os liderados assim, não, a gente não veio aqui para pegar nada de ninguém. Vamos construir nossos barracos. A hora que os caras viram as costas para construir os barracos, os líderes entram na sede e saqueiam a sede. Os líderes. Então eles pegam para eles essas coisas. E os coitados lá da bucha de canhão, lá da frente de massa, que fazem o trabalho sujo de invadir, de quebrar cerca, de ameaçar, disso, daquilo, aquilo outro, ficam sem nada, vivendo na miséria. Então são inúmeros os exemplos, de abuso das lideranças em cima dos liderados. Né? Não, em primeiro lugar, César, assim, a quantidade de gente aqui pedindo para você ser candidato a prefeito de São Paulo, no chat, eu não estou conseguindo nem dar conta em colocar na tela. Então, veja aí o resultado do teu trabalho. Eu até quero conversar um pouco sobre isso, se você me permitir, mas vou deixar para o final para a gente fazer com um petit comitê nos apoiadores lá do Locals. Mas eu queria perguntar para você, viralizou um vídeo até, eu acho que estávamos juntos no Bradock,
onde eu li o que o Toninho fazia, ser picado pelo Toninho, etc., uns relatos de violência da forma como esses líderes do MST agiram. Isso como é que funcionaria caso alguém se revoltasse contra, quisesse ir contra, e aí por diante? Eu estava te dizendo lá no começo, eles arregimentam essas pessoas nas cidades, trazem para o campo, dizendo que vai ser uma maravilha, que o sujeito vai ganhar a terra dele, que vai plantar, que vai viver uma vida bucólica no campo. Quando o cara chega lá, é o inferno. O cara é tratado que nem escravo, como eu falei aqui, com violência física, com ameaça pelos líderes. Esse grupo, o MST e os demais, adotaram as mesmíssimas práticas, inclusive metodologias e a própria estrutura hierárquica das facções criminosas, crime organizado de droga nos grandes centros. Inclusive, aquele hábito de soltar foguete quando chega a polícia. Né? Eles têm no MST e nos demais também tem um grupo chamado Disciplina, que é o pessoal que desce a porrada nos integrantes. Então, quando o líder dá uma ordem e o cara não cumpre, é porrada. Porrada mesmo. Expulsa o cara. Teve uma senhora lá na Bahia, foi emocionante ouvir ela dizer isso. Aliás, teve duas, muito interessantes. Uma foi a CPI, a dona Vanusa, ficou conhecido, aí circulou o vídeo dela. Circulou bastante. Ela ganhou, levou porrada na cara. A casa dela foi demolida no meio da noite, e ela e a filhinha dela, pequenininha, de 4 anos, tiveram que sair andando para fugir dos sem terra, que iam matar ela. Pelo simples fato, sabe por que ela se tornou persona non grata no acampamento? Porque ela teve a ousadia de ir até o INCRA, cobrar do INCRA onde é que estava o título de propriedade dela, o título definitivo. Como o MST não quer que ninguém tenha título, porque a partir do momento que o cara tem título, ele se liberta do MST, ele se emancipa. Ele fala, eu tenho o título, não preciso de você mais nada, agora é terra minha, vocês que se explodam. Por isso que porque o MST... esse processo da distribuição, de como é feita a distribuição de terra pelo INCRA é interessante para as pessoas entenderem, sabe? Porque que as pessoas... Eu acho que vale um capítulo, porque as pessoas precisam entender como que estes grupos concentram o poder e como que o governo garante que estes grupos concentrem o poder. É isso. O que acontece, Paulo? Você estava falando agora de como é que as pessoas exercem essa violência física. Tem o grupo de disciplina. Se você não obedecer o que o líder manda, eles tiram você do acampamento na porrada. Teve uma senhora de 82 anos, dona Domingas, que esteve com a gente lá na cidade do Prado, lá no sul da Bahia. Ela falou, ela tem 82 anos. O ano passado, os caras mandaram ela participar de uma invasão. Como é que funciona isso? Encostam dois ônibus à noite, no meio da noite, que é tudo à noite. Esses malandros agem à noite. Como todo bandido gosta de agir mais à noite. É à noite. Igual bandido. Encosta o ônibus lá no acampamento. O próprio líder da disciplina aponta, chega para os caras sem perguntar, sem nada. Homem, mulher, criança, todo mundo. Você vai, você não vai. Você vai, você vai, você vai. Põe todo mundo para dentro do ônibus. Eles não sabem para onde estão indo. Eles têm que levar a sua própria comida e água, porque o movimento não dá nada para ninguém. E eles vão lá invadir propriedade. Tá? Sem saber onde estão invadindo, por que estão invadindo, nem nada. Eles invadem, saem, e aí um outro grupo que fica lá ocupando. Então, quem invade, em geral, é levado à força de outros acampamentos para invadir uma nova área. Essa senhora Domingas, 82 anos, na época tinha 81, falou, eu não vou mais, eu não tenho mais condições. Uma senhora de 81 anos, não quero mais participar de mais nada, me deixa aqui no meu barraco. Aí, no dia seguinte... Uma velhinha. Velhinha. Eu tenho gravado, isso aí foi gravado, não tenho prova de tudo que eu estou falando aqui. Essa velhinha, no dia seguinte, recebe a visita do grupo, visita entre aspas, do grupo de disciplina, dizendo, você se recusou a participar eles chamam de ação ou ocupação, né? Cheio de eufemismos dentro desse movimento. Então eles não dizem você se recusou a invasão. Não. Você se recusou a participar da ação, né? E que gera uma ocupação, não invasão. Mas, enfim, essa senhora se recusou a participar da ação, então ela recebeu uma pena, um castigo, de carpir um lote que estava com mato a mais de 2 metros de altura, deram uma enxada na mão dela, um facão, diz, esse lote aí você vai capinar que ele está sujo. Ela falou, não tenho condições, eu tenho 81 anos, não vou capinar coisa nenhuma. Não vai capinar? Então você tem 15 minutos para sair daqui da sua casa, só leva o que conseguir carregar e nunca mais pisa aqui no acampamento.
E ela foi expulsa de casa. Morava no acampamento, sabe há quantos anos? Há 17 anos. Do dia para a noite, tocaram a velhinha para fora. Que ela se recusou a participar de uma invasão e depois se recusou a cumprir a pena de castigo físico, que era capinar o lote, carpir o lote. Quer dizer, é uma coisa de louco. E não é que teve um caso, dezenas e 17 anos acampada. Morando naquelas lonas, em casa pobre e tudo mais. Do dia para a noite, tocaram ela para fora de casa, como se ela fosse um cachorro. Tá? Tchau. Por quê? Porque é assim que eles agem. Como é que é o sistema, você perguntou aqui, como é que é o sistema de concentração de poder na mão dos líderes, né? Porque isso é muito interessante, sabe? Se você parar para pensar, o incentivo, de fato, é que você tenha lideranças que formem essas cooperativas o máximo possível, que invadam o máximo de terra, consequentemente que invadam, mas que permaneçam e que não façam a distribuição efetiva, que não progridam com a reforma, seja Exato. lá. Porque enquanto tiver o acampamento, depois que tiver a reforma, acabou a mamata, acabou o dinheiro. Né? Distribui as terras. Uma frase importante. Se tem um grupo que não quer reforma agrária, é o MST. Eles querem o pretexto da reforma agrária. Eles querem a bandeira da reforma agrária. Mas eles não querem a própria reforma agrária. Porque no momento em que você dá o título de propriedade para uma família, como eu já disse aqui, e tem vários exemplos no Brasil inteiro, o governo Bolsonaro, importante dizer isso, o governo Bolsonaro deu sozinho, nos 4 anos de Bolsonaro, mais títulos de propriedade do que todos os governos do PT juntos. Dilma e Lula. 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Bolsonaro, em 4 anos, deu mais títulos, tanto os provisórios, que eu já explico o que é, quanto os definitivos. Mas veja bem, como é que funciona? O cara é arregimentado na cidade, entra num grupo, invade essa área, cria uma cooperativa, essa cooperativa ou a associação começa a receber dinheiro do governo, de tudo quanto é jeito, Pronera, Pronaf, PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Aliás, me lembra de falar disso, que é bizarro esse negócio do PAA, bizarro. Essas associações começam a receber dinheiro, inclusive usando o nome RG e CPF dessas pessoas, que muitas vezes nem sabem que estão tendo seus nomes usados, porque o pleito é feito em nome da pessoa física. Então, a associação pleiteia com uma lista de adesões, mas depois fica ela na jurídica com o dinheiro. Mas, enfim. E essas pessoas ficam lá servindo de massa de manobra, hora para invadir, hora para trabalhos forçados para plantar, trabalhos forçados para colher e tal, para construir a casa do líder como se fosse pedreiro, mas não receber nada, e por aí vai. Num determinado momento, esse pessoal começa a se rebelar. Eu falo assim, porra, eu estou aqui há 15 anos nesse lote aqui, até agora não recebi meu título. Aí começa a confusão, porque o líder chama essa turma que está reclamando o título e fala, fica quietinho aí, você não vai ter título porra nenhuma, se você reclamar, eu vou te botar para fora. Nos casos em que isso não aconteceu, principalmente no governo Bolsonaro, não conseguiu abafar o ímpeto de receber título, o que acontece? Essa pessoa, quando entra num acampamento, e esse acampamento se converte depois num assentamento, ela recebe o CCU, que é o contrato de concessão de uso, que a gente chama de título provisório. Ela tem um certificado dizendo, você é acampado, assentado do assentamento, do acampamento XPTO. Em algum momento você vai receber um título definitivo. Enquanto você não recebe o título definitivo, está aqui o certificado CCU, para você ter como um documento que ateste que você é um assentado ou busca ser um assentado da reforma agrária. Acontece que para o INCRA poder fazer a titulação definitiva para você, vamos dizer, a área em que você ocupa tem que ter sido, em primeiro lugar, já transferida para o domínio do INCRA. O INCRA tem que ser o dono da área. Portanto, já deve ter sido concluído ou o processo de desapropriação ou o processo de aquisição de terras. Daqui a pouco a gente fala disso também. Por que a partir dos anos 2000, o INCRA não mais desapropriou, em geral, as áreas? Ele passou a comprar áreas. E eu explico em um segundo. Porque o critério para poder desapropriar é que a área seja improdutiva. Como não tem mais área improdutiva no Brasil, o INCRA diz, bom, não é improdutiva, então eu tenho que comprar, não posso desapropriar. Mas, enfim. Mas as pessoas fazem invasão de terra produtiva sem problemas. A única diferença é que o INCRA... Eles mais gostam de invadir terra produtiva, até porque é lá que os líderes roubam os tratores, roubam as coisas que tem dentro dos galpões, roubam o que tem dentro das sedes.
O chuchu beleza deles é invadir a área produtiva. Não tem invasão de área improdutiva coisa nenhuma. Seja porque não há praticamente área improdutiva no Brasil mais, tirando uma ou outra exceção, e porque terra improdutiva não dá lucro para os líderes. Ele não se apropria de nada lá dentro. É só colocar os miseráveis embaixo de lona. Mas não tem o que roubar, né? Não tem o que furtar, não tem o que se apropriar. Então eles querem área produtiva. Como é que fica o proprietário de terra nessa história toda, Salles? Dependendo do estado, por exemplo, estado de São Paulo, estado de Goiás, Minas Gerais, a polícia vai lá, desocupa. Claro que, em geral, tem danos, né? O pessoal rouba as coisas e tal, mas nesses estados tem cumprimento de ordem judicial para reintegração de posse. Em outros estados, como Alagoas, como a Bahia, o estado não está nem aí. Vem ordem para reintegrar na posse, fala, não vou fazer e pronto, tem risco de convulsão social e que se dane. Então vira uma casa da mãe Joana. Né? Quer dizer, o Estado... Mas como que os caras ficam nesses estados, tipo Mato Grosso, por exemplo? Você citou aí. Quais foram os estados que você citou como exemplos positivos? Mato Grosso? Não, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Nesses estados, tem outros também, mas nesses estados, o cara invadiu na segunda, desinvade na terça. Polícia Militar baixa lá, tropa com ordem de juiz e tal. Ordem do juiz de reintegração de posse, claro, quando o juiz dá a ordem, né? E reintegra. O cara pode defender a sua terra fisicamente, não? Se for no ato da invasão, pode. Pode. Né? Inclusive, foi um dos motivos pelos quais caiu muito as invasões de terra nos anos do presidente Bolsonaro, foi justamente porque os proprietários, autorizados por lei, isso é legítima defesa da propriedade. Claro. O sujeito entrou na sua terra, você está lá no momento da invasão, o sujeito está lá pulando a cerca, você pode repelir a invasão na força, inclusive na bala. O que não pode, porque aí passa a ser fazer justiça com as próprias mãos, é você voltar lá 3 dias depois, né, e dizer, ó, turma, eu vou desocupar na porrada. Aí não pode. Aí você tem que entrar realmente com uma ação judicial, pedir a ordem de reintegração de posse, e o juiz determina e a polícia cumpre. Acontece que nos estados onde o PT governa, onde a esquerda governa, cito 2 exemplos onde a CPI esteve, Alagoas e principalmente o caos da Bahia. Né? Bahia é terra de ninguém, terra sem lei. Coisa. O Estado não faz porra nenhuma. Então o fazendeiro vai lá e diz, olha, os sem terras acamparam na porta da minha fazenda, disseram que amanhã cedo eles vão invadir. Polícia, vocês podem ir lá preventivamente? Não. Ó, liga pro cara, eles estão invadindo. Não. Aí vem o juiz, o cara entra na justiça, né, contrata advogado, pede ordem de reintegração de posse, a justiça defere, entrega a ordem pro comandante lá, tem que cumprir, não vou cumprir. E não cumpre. Simplesmente não cumpre e acabou. Enquanto isso... Ou seja, né, quando a polícia quer, ela não cumpre as ordens, né? Não cumpre. Não é toda a ordem policial que não é toda a ordem judicial que a polícia cumpre. Nada. Né? Não cumpre e não acontece nada. Aí mas é um bom exemplo aí para os policiais que recebem ordens. Barbárie. Isso é barbárie. Aí os caras não cumprem, não reintegram, não tiram os caras de lá de dentro. E começa a segunda fase dos abusos, que é isso que a gente estava falando até agora há pouco. Que a polícia também não coíbe. Ou seja, quando os líderes começam a descer a porrada nos liderados, quando começa a expulsar os caras de casa, quando começa a confiscar os bens dos caras, enfim, a cometer toda a sorte de abusos, inclusive violência física e tal, a polícia é chamada pelas vítimas, assim, pelos subjugados, chega lá, dá um abracinho no líder do acampamento, vira as costas e vai embora. Não acontece porra nenhuma. Então, é por isso que os caras se sentem à vontade no sul da Bahia para fazer o que quiser. Porque não tem, tanto que eles criaram um movimento de fazendeiros lá chamado Invasão Zero, que graças a isso estão conseguindo, de certa forma, equilibrar um pouco, ainda que com muito custo, esse processo todo em favor dos produtores rurais. Mas para falar em favor desses ex-integrantes que estão sendo humilhados, espancados, expulsos, não tem ninguém. E foi isso que a CPI demonstrou com muita evidência, né? Muita evidência. Deixa eu te contar um negócio do programa de aquisição de alimentos, isso, que é uma das formas que essa turma ganha dinheiro. Lá atrás, antes do governo Bolsonaro, antes do Temer, para ser justo, o INCRA foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e que determinou, encontrou uma série de irregularidades, crimes e tal. Dentre outras coisas, encontrou documentado, está nos autos da CPI, inclusive, que o MST e os outros movimentos faziam a lista
de quem deveria ganhar lote ou não. Quer dizer, um movimento que não tem nem CNPJ, uma facção criminosa que não existe perante a lei, tem o direito de fazer uma lista dizendo assenta o Paulo, não assenta o Salles, assenta o Constantino e não assenta o Emílio Zurita, assenta o Flávio Bolsonaro, mas não assenta o Eduardo. Quer dizer, eles faziam uma lista de quem tinha que ganhar lote. O INCRA, órgão público, aceitava essa lista do MST e cumpria o que o MST mandava. E mais, o MST, às tantas, no meio do processo, já com a coisa andando, mandava trocar o nome. Do dia para a noite estava lá o Paulo Figueiredo e falava assim, não, Paulo Figueiredo não vai mais receber lote. Agora Meu o Deus, lote que poder. O lote que você ia dar para o Paulo Figueiredo, você dá para Mariazinha. Por quê? Porque você ousou, de alguma forma, desrespeitar o movimento, enfim, alguma coisa você fez que criou problema com o movimento, e o movimento, portanto, se sente à vontade de te tirar do lote. Só que o lote é público. Que catso é esse de um movimento sem CNPJ ter o direito de manipular a concessão de lote público pelo INCRA dentro do programa de reforma agrária? Agora, depois que eles já criaram as associações e cooperativas, para eles tomarem dinheiro do governo, além do Pronera, que é o da educação que a gente falou, do Pronaf, que dá dinheiro para construir casa, dinheiro para fazer isso, dinheiro para fazer aquilo, tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, nessa ladainha de que o governo vai incentivar o plantio de alimentos orgânicos dentro dos assentamentos e tal, tudo mentira. Esses caras não plantam orgânico, não são responsáveis por fornecer comida no prato brasileiro, coisa nenhuma. Isso é tudo mentira e nós provamos isso na CPI. Mas, a pretexto disso, o governo faz um edital, dizendo assim, o governo federal, através do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, vai comprar 500 toneladas de arroz. Aí, o que ele faz? Essas cooperativas do MST vão lá no Ministério e diz assim, olha, nós no nosso assentamento produzimos arroz, queremos produzir e vender dentro desse programa. O que o PAA faz? Perfeitamente. Então, eu vou te adiantar o dinheiro para você plantar e você nos entrega a produção quando tiver feito a colheita e tudo mais. Os caras, maravilha. Aí que vem a sacanagem. Primeiro, os caras recebem pela comida, pelo alimento que é produzido, por exemplo, no caso do arroz, Minas Gerais comprovou isso numa prefeitura lá. Enquanto o saco de arroz é vendido a R$18, a cooperativa, que recebeu dinheiro público para produzir, vende o saco a R$43. Então já começa daí a sacanagem. Segundo, R$43 um saco de arroz? Não, esse é o caso de Minas Gerais, que foi comprovado. Que o mercado vendia 18 e o PAA comprava 43 das cooperativas. Então já começa daí o superfaturamento. Mas tem mais, não para por aí. Ninguém foi fiscalizar para ver se o assentamento Paulo Figueiredo, lá no Jardim de Alá, produziu o arroz que ele está vendendo. Então, Você não comprou a 18 no mercado e vendeu o cara vai no CEAGESP, lá o cara vai no CEASA, claro, compra o arroz, entrega para o governo e diz que foi ele que plantou. Pô. Não plantou porra nenhuma. É óbvio. Então, é evidente. Grau Se eu consigo vender a 43 algo que eu compro a 18, eu vou comprar. Não vai produzir porcaria nenhuma. É claro, só se o cara for muito burro para não ganhar esse dinheiro, né, esse delta. Então, Paulo, o grau de fraude, de desvio, de questões fraudulentas dentro dessa situação é enorme. Deu para conseguir... Porque, assim, pelo visto, essa CPI era uma CPI que podia demorar 2 anos, né? Tenho certeza que tinha muito mais trabalho para ser feito, mas deu para... que eles estavam lavando dinheiro, desculpa te interromper, nós achamos dinheiro, as duas empresas de transporte e aluguel de máquina de terraplanagem, onde estavam lavando dinheiro no sul da Bahia. Deputados mandando uma emenda para os caras fazer pavimentação de estrada dentro de assentamento que nunca aconteceu, verba dos governos do governo estadual da Bahia para essa empresa e para essas prefeituras dessas cidades fazerem obras que nunca aconteceram, e contratações de cooperativas e associações de serviços dessas empresas que nunca aconteceram. As duas empresas de lavagem de dinheiro, nós encontramos lá, que receberam, inclusive, só no ano retrasado, 54 milhões de reais de repasse
de emenda parlamentar e tal, essas empresas, nós íamos quebrar o sigilo fiscal e bancário dela. Nós íamos pegar os caras que são os laranjas, tem um casal que é dono das duas, que são os laranjas, esse casal. Nós íamos quebrar o sigilo fiscal e bancário dessas empresas, desse casal, e íamos chegar para onde está indo essa dinheirama toda da lavagem. Que é isso que eu queria saber. No final das contas, é o que eu estou dizendo. Eu queria saber para onde vai esse dinheiro, porque não tem a menor dúvida que tem kickback, né? Que tem como é que chama isso em português? Quando tem propina. Propina, né? Retorno, rebate. Tem rebate para quem administra a verba pública, eu não tenho a menor dúvida disso. O que acontece? Nós vamos quebrar tudo isso. Nós achamos a entidade principal que serve de testa de ferro para o MST, chama ABRAPO, Associação Brasil Popular, CNPJ, com sede dentro do escritório de advocacia que atende MST. Essa entidade recebeu, o ano retrasado, 2 milhões de reais do BNDES, Petrobras e Ministério da Cultura, no último ano da Dilma, para fazer sabe-se lá o quê. É ela que tem o domínio, o site mst.com.br, está no nome dessa ABRAPO. Esses boné, camiseta do MST que vende na Harrods, né, que vende no Galerie Lafayette, aí, o dinheiro vai para essa ABRAPO. Ou seja, nós íamos quebrar também o sigilo fiscal e bancário da ABRAPO. O problema é que nós não tivemos tempo. Justamente como você falou no começo do programa, num determinado momento, a cooptação do governo em cima de certos partidos e grupos fez com que nós perdêssemos a maioria e, consequentemente, não tivéssemos mais condição de aprovar requerimentos, nem de convocação e nem de quebra de sigilo bancário e fiscal. Ou seja, o governo conseguiu travar o avanço Travou da CPI. A CPI comprando o apoio dos partidos que compunham a CPI e que trocaram os membros, justamente a hora que a gente mais precisava, trocaram os membros, inclusive teve aquele episódio de revogação da convocação do Rui Costa. E o Rui Costa tinha que prestar esclarecimento na CPI. Pô. O Estado dele e a administração dele lá na Bahia foram os responsáveis por essa zona que virou o sul da Bahia. Como é que o cara não vai lá depor na CPI para contar, para explicar todas essas reintegrações não feitas, atendimentos policiais não completados, inquéritos policiais removidos de uma delegacia para outra, delegado removido de uma delegacia para outra para frustrar a investigação, e assim vai. Eu estou acompanhando pelos jornais e nas conversas com vocês, deputados e tal, o PT avançou muito no controle dele do Congresso nos últimos meses, né, Salles? É muito dinheiro, né, Paulo? E a turma, infelizmente, uma parte da classe política brasileira, do Centrão, inclusive, que faz parte o atual prefeito de São Paulo, aí, essa turma se vende apoio político, por cargo, por verba, por tudo quanto é coisa. Então, o cara, em vez de ter uma atuação baseada nas suas convicções, ele tem uma atuação baseada no que ele toma lá da cá. Não tem. E aí, o PT comprou muita gente, né, Salles? Tá, comprou e continua comprando. Deixa eu só ligar a luz aqui, dá um segundo. Enquanto o Salles liga a luz, eu peço a vocês que estão nos assistindo que curtam e compartilhem o vídeo. Daqui a pouco a gente vai seguir exclusivamente para os meus apoiadores no locals.com, principalmente quando a gente for falar de Prefeitura de São Paulo. Vai ser um trecho curto, mas exclusivo para os meus apoiadores do locals.com. Você pode se tornar meu apoiador com apenas $7 por mês. O link está aqui na descrição. O Salles ligou a luz e eu vou trazê-lo de volta. Fiat Lux, exato, que haja luz. O Salles, a gente estava falando sobre como o PT conseguiu comprar o Congresso, mas vocês conseguiram fazer certas convocações foram simbólicas e importantes, e você teve um embate, falou umas verdades bacanas lá para o G. Dias, para o general G. Dias, que, para quem não lembra, era o chefe do GSI original, do Gabinete de Segurança Institucional do Lula, aquele que é visto nas imagens do 8 de janeiro circulando ali pelo Palácio, cujos ajudantes lá distribuíram água para os invasores do Palácio no 8 de janeiro, aquele que abriu portas e etc. Estava lá com um fotógrafo acho que da Reuters ou da Associated Press, eu não me lembro mais qual agência. Enfim, esse era o G. Dias. Mas você protagonizou uma discussão com ele bastante interessante sobre um assunto que não era relacionado a esse, mas um assunto de extremo interesse nacional, que é como que o governo lidava com essa questão das invasões.
Pois é. De onde surgiu essa ideia da convocação do G. Dias? Pelo fato de que, comprovadamente, desde 2009, por ordem do Lula, veja só esse caso curioso, desde 2009, por determinação do Lula, a ABIN faz o monitoramento das invasões de terra no Brasil e todas essas facções criminosas. Tá? O G. Dias assume, junto com os demais ministros, 1º de janeiro. O que é por si só muito interessante, né? Por que a ABIN é que faz o monitoramento desses... Não, as secretarias de segurança pública fazem, evidentemente. Qual é o papel da ABIN nessa história toda? Como há evidente, e de novo, ficou comprovado na CPI, evidente relação entre o MST e as demais facções de sem terra aqui no Brasil, e as Farc na Colômbia, e a Venezuela, né, e vários outros grupos terroristas. Pois é, essa comprovação eu queria que você explorasse um pouco melhor, Sérgio. Isso ficou claro. Eu já vou dizer isso, por que eu digo isso. O papel da ABIN nessa história toda decorre muito mais das relações internacionais com esses grupos guerrilheiros que tem Cuba, Venezuela, Farc na Colômbia e assim vai, né? E, em função disso, ela faz esse monitoramento, desde sempre, desde 2009. O G. Dias assume o ministério, 1º de janeiro, junto com os demais ministros, o Lula e tudo mais, e começa o quebra-pau no campo. Essas invasões todas culminam em abril, mas elas começaram desde janeiro. Em fevereiro teve a invasão da Suzano, quer dizer, várias invasões, enquanto o G. Dias ainda era ministro, e enquanto o GSI estava subordinado, a ABIN estava subordinada ao GSI. Porque lá pelo dia 7 ou 8 de março, não lembro da data exata, o governo Lula transfere a ABIN do GSI para a Casa Civil. Inclusive, esse é um dos argumentos pelos quais nós queríamos ouvir o Rui Costa. Porque, para ter uma interpretação isonômica, se nós chamamos o G. Dias, que ele era o chefe da ABIN de 1º de janeiro até 7 de março, de 7 de março em diante, principalmente no Abril Vermelho, o líder da ABIN, o chefe da ABIN, ministério a que a ABIN estava subordinado, é o Rui Costa. Aliás, continua subordinado a ele. Então, o mesmo argumento que serviu para convocar o G. Dias e que foi reconhecido pelo Supremo, que não permitiu que o G. Dias faltasse, simplesmente o Supremo determinou que ele não podia, que ele podia ficar calado, mas não podia mentir e nem podia faltar. Ora, se esse argumento serve para o G. Dias, também tem que servir para o Rui Costa. A situação é exatamente igual. Claro. O Rui Costa tem coisas mais graves que dizem respeito ao governo da Bahia. Mas só este argumento de ser o chefe da ABIN já é o suficiente. Se serviu para o G. Dias, tinha que ter servido para o Rui Costa também. Mas, enfim, o G. Dias vai na CPI e, ao ser perguntado por nós, por mim e por outros, por que eles não tinham agido, por que eles não tinham feito nada, o que eles estavam programando dentro do governo para evitar as invasões e assim por diante, ele diz assim: esse assunto nunca foi objeto de discussão no governo. Então, como assim? Invasão de terra, torto é direito, o negócio estava praticamente enterrado no Brasil, o troço recomeça, recrudesce, e vocês não discutiram isso? Em nenhum momento o presidente Lula chamou você e falou: pô, o que está acontecendo? Ou me diz quem está fazendo, onde está sendo? Não. Nunca foi tema. A ABIN nunca me deu relatório e esse assunto nunca foi debatido entre os ministros e entre os ministros e o presidente da República. Eu falei: não é possível, você está mentindo. O que você está falando não tem verossimilhança. Aí ele saiu com uma, Paulo. Ele disse assim: nós militares prezamos a honra, não sei o quê, um monte aquelas baboseiras que a turma às vezes repete. Aí eu falei: mas pera um pouquinho, o senhor que está invocando aqui princípios morais, patrióticos, etc., das Forças Armadas, o senhor foi quem colou no ano de se formar da Academia Militar, você colou, porra. Aliás, você recebeu o espadinho lá, a espada de oficial, preso. Ele foi preso porque foi pego colando na última prova da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele foi preso. Tem essa história. E mais impressionante que isso, a forma como ele se tornou general e depois general de divisão. Exato. Ele foi preso porque ele colou na prova.
Os outros 2 que passaram cola para ele foram expulsos. Não sei qual era a diferença de caso de um e de outro, mas ele não foi expulso porque ele era apadrinhado do general Cardoso, que era o comandante da academia. Então, ele era peixe do general Cardoso, ele não foi expulso. Mas cumpriu pena, puxou cana. E no dia da formatura, ele estava preso, foi até o local de receber a espada, recebeu a espada e voltou para a cadeia. Ou seja, vem falar de transparência, ética, honra da não sei o que, militar, o escambau. Enfim, foi por isso que teve esse embate lá no grupo. E para entrar um pouco aqui já no relatório que vocês produziram, Salles, que eu queria ter lido o relatório todo, mas só vi o que saiu na imprensa. O G. Dias é um dos que vocês recomendam o indiciamento, não é isso? Por quê? Porque ele mentiu na CPI. E como é que nós pegamos ele na mentira? Estava na cara que era mentira, mas nós não tínhamos prova. Era óbvio que é mentira. Aí veio tanto o Paulo Teixeira quanto o Fávaro, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que de ministro da Agricultura não tem nada, mas não importa. Ele veio e os 2 confirmaram, não, esse assunto foi tratado sim, inclusive em reunião de ministros, desde o começo da confusão com o presidente Lula, isso sempre foi objeto de conversas entre nós, inclusive com o presidente, e reuniões de ministros. Ou seja, o G. Dias mentiu. Era óbvio que ele estava mentindo. Só que com o depoimento de 2 outros ministros, atuais ministros, obviamente fica configurada o falso testemunho na CPI. Porque quando ele presta juramento, ele foi na qualidade de convocado, ele não era convidado. Como convidado, Sim. Ele até podia mentir, mas como convocado, não. E ele podia até ter ficado em silêncio. Então, eu não vou responder. Beleza, era o direito dele. Agora, no momento que ele quis lacrar lá, dizendo, não, você não está vendo a minha resposta, é lógica, eu já disse que eu não informei, porque ninguém discutiu, eu não fiquei sabendo. Mentira, óbvio que é mentira. Estava em todos os jornais, baita de um escândalo e tal. Então, esse é o motivo pelo qual há o indiciamento, é por falso testemunho na CPI. Agora, essa parte da ligação do MST com o Farc e com outros grupos internacionais, Salles? Bom, nós tivemos alguns depoimentos de ex-integrantes do MST que disseram que dentre os cursos aliás, esse senhor, inclusive em Alagoas, foi muito interessante, ele até mostrou um certificado. Um certificado? Certificado. Eles fazem curso de guerrilha, curso de invasão de terra, curso de insurgência, curso de uma coisa. E quem ministra esses cursos para esse pessoal? As Farc. Os guerrilheiros que vêm de outros países, eles dizendo, inclusive, tem depoimento lá dos ex-integrantes e tudo, dizendo que os líderes dos movimentos, dos acampamentos e dos assentamentos, tomavam dinheiro dos acampados para dizer, olha, nós temos que sustentar o nosso pessoal que está fazendo treinamento lá em Cuba. O outro diz, não, tinha gente da Farc lá no acampamento ensinando a gente. Então, está comprovada a relação. Todo mundo sabe que tem essa relação. Só que relação MST, Farc... MST, Cuba. MST, Venezuela. Tudo. Meu Deus. Que coisa com distribuição de certificado. Esse certificado... O cara levou o certificado? Tem esse certificado? Tem, tá no vídeo, o Roberto, que é o cara do assentamento São José, o cara que contou da mandioca lá. É o cara da mandioca. Eu não tinha visto o certificado. Ele visto o certificado. Ele foi dentro do barraco, pegou um certificado e falou, olha aqui, ó. Olha o curso de doutrina e guerrilha que a gente foi obrigado a fazer. Tá aqui meu certificado, com o nome dele, tudo direitinho. Quem assina o certificado num curso de doutrina e guerrilha? Porque é uma... Guerrilha qualquer lá, XPTO. Não, mas é porque é uma confusão de terrorismo, né? Tá escrito lá. Meu Deus. O sentimento de impunidade desses caras, Paulo, é total. Não, exatamente isso que me choca. Os caras têm absoluta certeza de que não vai acontecer nada com eles e que eles são o Estado. Eles são o Estado. Eles têm um sentimento de impunidade absoluto. Absoluto. E digo mais, a maneira como esses líderes, esses militantes dos acampamentos, espizinham, perseguem, punem os demais integrantes, o pessoal mais simples, é um negócio assim, quando alguém falar para você a próxima vez de trabalho escravo na agropecuária brasileira, você falou, olha, trabalho escravo tem dentro dos acampamentos do MST. Ali sim,
comprovado, né, com testemunha, com fatos, com vídeo, com foto. Ali sim é o verdadeiro trabalho análogo à escravidão no campo brasileiro. Aliás, uma das frases do relatório é: o INCRA é o maior latifundiário improdutivo do Brasil. Porque os assentamentos, só para dar um dado aqui para você, os assentamentos, a somatória das áreas de assentamento no Brasil são 89,7 milhões de hectares. É 40% maior do que toda a área dedicada à agricultura no Brasil. Então você tem 40% a mais de área nos assentamentos, só que todos esses Espera aí, assentamentos... repete esse dado. Ele é muito... Eu preciso... De novo, falo para você que eu sou burro, preciso ser devagar. Repete o dado, por favor, para eu entender a magnitude. A reforma agrária no Brasil desapropriou ou comprou tal, 89 milhões de hectares de terra foram destinados para reforma agrária no Brasil até hoje. Portanto, quando dizem que no Brasil não fez a reforma agrária, é mentira. Foi o país que mais fez reforma agrária, país democrático, claro. Se você pegar países que eram ditaduras, aí talvez não. Mas o país que mais fez reforma agrária num regime democrático, pelas regras postas, foi o Brasil. Nenhum outro país fez mais reforma agrária que o Brasil. 89... E a área distribuída é 40% maior do que toda a área produtiva? A área produtiva da agropecuária brasileira é 66 milhões de hectares. O MST tem, o INCRA, né, tem em assentamentos 89 milhões, ou seja, 40% a mais. Que isso? Todos esses 89 milhões... E quanto produzem esses 89 milhões? Todos os 89 milhões produzem juntos 13% do que os 66 milhões da agricultura ou da agropecuária produzem, com 40% a mais de área. 13%. Ou seja, o modelo de reforma agrária é um fracasso. Está errado. Teve uma conta trazida com isso dados... leva a comida mais cara, né, Salles? As pessoas precisam entender que isso leva a comida mais cara no Brasil e no mundo. O Geraldo Mello, ex-presidente do INCRA, estimou o custo da reforma agrária histórico desses 89 milhões de hectares entre valor da terra, porque mesmo quando é terra pública, ela tem valor. Claro. Se você vendesse a terra, ela valia no mínimo a 10 mil reais de hectare. Né? Qualquer terra no Brasil vale 10 mil reais de hectare, no mínimo. Se você põe o custo da terra, mais o que foi gasto nesses programas todos, inclusive os desviados, mais o que gastou dando dinheiro na mão dos assentados, blá, 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 dá quase R$1 trilhão. R$1 trilhão em 40 anos. Então, é uma enormidade. Quando você analisa só o dinheiro, e esse dado só para você gravar, Paulo, esse você que é do setor da administração, economia e finanças, aí, você vai gostar disso. Custo de oportunidade. O INCRA gastou, em média, porque, claro, diferentes estados do Brasil ou regiões têm custos diferentes, essa conta não é linear, homogênea para todo o território nacional. Mas a média, dados oficiais do INCRA e do Censo Agropecuário 2017, a média de investimento, aí não estou contando a terra, estou dizendo só de dinheiro mesmo, programas, incentivos, verbas e tal. A média de investimento por família assentada no Brasil é de R$217 mil, tá? Por família. Esta mesma família, em média, estou usando dados médios, esta mesma família, em média, aufere da sua atividade agropecuária decorrente do uso do lote, porque além da atividade, evidentemente, tem moças que são manicure na cidade, cozinheira, ascensorista, recepcionista, o marido é, sei lá, porteiro, jardineiro, então o cara não vive só da atividade da produção no lote. Ele pode ter rendas de outras formas, para além de aposentadorias, pensões e programas governamentais, Bolsa Família, inclusive. Mas, se você considerar só a renda agropecuária, portanto, a renda decorrente desses R$217 mil investidos, a renda anual dessas famílias é R$3.490 por ano. Por ano? Ano. Tá? Ou seja, elas precisam trabalhar 70 anos para chegar, sem corrigir pela inflação, 70 anos para chegar ao valor do custo de assentamento dela. Pois é. Eu fiz uma conta diferente. Se você colocar esses mesmos R$217 mil que custaram para... Conta do custo de oportunidade. Se você puser esses 217 mil na poupança, que é o rendimento mais seguro, conservador que existe no Brasil,
O sujeito, ao invés de auferir, a família, né, ao invés de auferir 3.500 por ano, 3.400, ela vai auferir 18 mil reais, sem mexer no principal. Ou seja, é um puta de um mau negócio gastar dinheiro com a reforma agrária. Quem está perdendo... Título público agora, que ela retira 2 mil e pouco por mês. Pois é. Então, veja só, não estou falando só do custo para o governo e para o contribuinte, até para o assentado, para a família. Claro. Era melhor dar o dinheiro para o cara, né? É o contrário, né? É a inversão da história do peixe. Dar o dinheiro para o beneficiado, que é melhor do que fazer o programa. No caso a inversão do peixe, a história de que é melhor você, que a gente sempre aprende, né? Que é melhor você ensinar a pescar do que você dar o peixe. É a inversão. No Brasil, o INCRA é tão ineficiente que é melhor dar a porcaria do peixe do que ensinar o cara a pescar. Até porque, em vez de ensinar a pescar, ele ensina o cara a roubar a vara do outro pescador, né? Então, exato. É isso aí. E aí, Salles, olha, eu confesso que eu vou dormir hoje mais chocado do que eu acordei hoje de manhã. Uma avalanche de coisa aqui que nem eu sabia. E eu tô vendo que as pessoas também estão aqui impressionadas. Pois bem, depois de todo esse trabalho, vocês fizeram um relatório. Em que consiste o relatório? Eu vi que vocês pediram indiciamento de, se não me engano, 11 pessoas, foi isso? Isso. A tal da Débora lá do cara da mandioca. Fala um pouco das pessoas que vocês estão pedindo, e pelo que você quiser. Se você não lembrar dos nomes, eu leio aqui. Não, eu sei, eu lembro. Bom, eu que fiz o relatório, eu lembro. Não, eu sei, mas ele não lembra dos nomes todos. Eu não lembraria. O presidente do Iteral, que é o Instituto de Terras de Alagoas, que é o cara que usa dinheiro público para sustentar idas e vindas de manifestantes sem terra, lona, capapá. Então, o presidente do Iteral, Jaime Silva. A Débora Nunes, que é a líder do acampamento São José lá em Alagoas, aquela que abusa dos acampados e dos integrantes. O José Rainha, que mentiu sobre a sua renda, a sua atividade produtiva e o seu imposto de renda lá na comissão, e não só mentiu, como confessou que pratica sonegação fiscal, prestação de informação falsa ao fisco e assim vai. Para além desses três, o G. Dias, que nós já falamos aqui, e aí os líderes, as lideranças do MST no sul da Bahia. Esses são os caras que põem a mão na massa para não só invadir as áreas, fazer o grupo de disciplina entrar nas fazendas, arrombar cerca, abusar fisicamente, extorquir, sequestrar, mas também são esses caras que praticam os atos de violência física, de ameaça, de lesão corporal e uma série de outras coisas em cima dos pobrezinhos, dos humildes, dos integrantes, né, da chamada massa de manobra dos acampamentos. Esses caras são o Paulo César, PC, a Júlia, a Lil, o Evanildo, o Elton, ver se eu estou esquecendo alguém, o Diego. Esse Sirlene é parte também? E a Sirlene, exatamente. Essas são as pessoas que foram apontadas pelos integrantes lá da região e ex-integrantes, assentados, acampados, integrantes e ex-integrantes, dizendo: esses caras são os caras que estão presentes em todos os abusos, em todas as invasões, em todas as extorsões, são eles que praticam, são eles que comandam, são eles que implementam todos esses atos criminosos naquela região. E essas pessoas, Salles, eu já tinha ouvido falar disso, tinha uma história até que você pode contar, mas esses assessores na Câmara dos Deputados? São dois, estão aí nessa lista, é a Lil e o Evanildo. São dois assessores que trabalham lá na Câmara. A Lil, inclusive, trabalha no gabinete do Valmir Assunção. A Lil, inclusive, nós fomos na casa dela no acampamento. Acampamento Jaci Rocha. Nós fomos no acampamento, acho que é o Jaci Rocha, agora não estou na dúvida aqui, se é o São João ou se é o Jaci Rocha. Nós fomos à casa dela, Paulo, uma casa de classe média de qualquer centro urbano do Brasil. Casa de alvenaria super boa, com televisão de plasma, não sei o que lá, terraço, churrasqueira. Ao lado dela, a casa de um assentado comum, de um acampado comum, casa de lona, chão de terra batida, sem banheiro,
sem luz elétrica, sem água encanada. Quer A dizer, desigualdade aí da esquerda, né? absoluta. Essa é a verdadeira desigualdade. Eles falam tanto em combater as desigualdades. Lula foi na ONU falar de desigualdade, né? Desigualdade dentro do assentamento que ele A desigualdade financia. do MST é bizarra, bizarra. Os líderes são os verdadeiros senhores de escravos e os integrantes são os escravos deles. Mas e isso, cara, são assessores dentro da Câmara e eles são ligados ao MST? Como é que é isso? Sim, são as lideranças do MST. O cara está lotado na Câmara dos Deputados, mas ele fica lá na Bahia. E vocês iam. Você ia sugerir o indiciamento do próprio deputado Valmir Assunção, né? Pois é, nós reunimos uma série de informações que tem a ver com essa narrativa toda que eu te trouxe, mas houve, por parte das lideranças partidárias, o entendimento de que indiciar o Valmir Assunção sem ter absoluta prova cabal, detalhada de tudo isso, seria expor a Câmara, expor os deputados desnecessariamente, uma vez que ele poderia ser absolvido e ia ficar ruim. Então, qual foi o pedido? Olha, tira o Valmir, deixa que a Justiça apure, não é para deixar de apurar, deixa que a Justiça apure, que o Ministério Público tome as suas providências, e aí esses partidos, que estão hoje na base do governo, mas são do Centrão, dariam voto, como deram no início da CPI, para a gente poder aprovar o relatório na terça-feira que vem. Se isso acontecer, está resolvido. Se não tiver aprovação do relatório, aí volta do jeito que estava e pronto. Entendi. Então, aí você pode... Isso é importante para as pessoas entenderem. Esse trabalho produziu um relatório, um documento extenso. Imagino quantas páginas tem o relatório, sabe? 86. Quantas? O relatório em si, 86, mais 200 páginas de anexo. 86 mais 200 páginas de anexo, quase 300 páginas de relatório. Esse relatório, ele agora, depois de produzido, você é o relator, produziu o relatório com tudo que vocês coletaram lá na CPI, e agora esse relatório vai à votação pelos integrantes da CPI, e essa votação é a votação de aceitar ou não o relatório, é isso? Aprova o relatório ou não aprova o relatório. Aprovado o relatório, a CPI se encerra com uma posição oficial, né, da Câmara dos Deputados sobre o assunto. Então tem um peso em aprovar o relatório. Não aprovar o relatório passa a não ter uma posição unânime, até porque a Sâmia e o pessoal da esquerda fez um relatóriozinho tão michuruca, parece um gibi do Cebolinha, mas não aprovado o relatório, os fatos apurados, os documentos, subsistem. Ou seja, nós vamos mandar tudo isso para o Ministério Público de qualquer jeito. Nós vamos mandar tudo para a Procuradoria-Geral da República. Nos dois casos, os documentos, para as pessoas entenderem, né? A Câmara não tem o poder do indiciamento. Ela faz o relatório e ela manda o relatório para o Ministério Público. Isso, com o requerimento de indiciamento. Diferentemente, se a gente simplesmente mandar os documentos, sem aprovação do relatório com indiciamento, o Ministério Público pode decidir instaurar inquérito ou não. Se o indiciamento pela Câmara é requerido oficialmente, por isso que é importante o relatório ser aprovado, o MP é obrigado a instaurar o inquérito. Se vai condenar, se vai oferecer denúncia ou não. Claro. Mas o requerimento de indiciamento de uma CPI com relatório aprovado, ele é vinculante. Portanto, tem que instaurar. Então, existe um ganho técnico-jurídico, digamos assim, em aprovar o relatório. Por isso que nós aceitamos fazer essa negociação para viabilizar a aprovação. Agora, claro, faz parte da negociação política, o que não significa que o próprio Ministério Público não possa investigá-lo depois. Exato, exatamente. Mas agora, ele teria a prerrogativa de foro, né? Então ele acabaria tendo que subir para o STF. Se não houver esse consenso para aprovação do relatório, aí nós vamos, obviamente, como a negociação não terá dado certo, retorna ao status quo ante, reinsere o 12º indiciado, que é o Valmir, e nós vamos mandar isso, com indiciamento ou não, vamos mandar isso para a Procuradoria-Geral da República. Bom. E você acha, tem algum prognóstico? Tá achando que há chances, não há chances boas, chances baixas? Eu não quero me arvorar em dar opinião sobre o papel que cumpre a OMP, porque eles é que têm uma análise mais criteriosa. Eu digo da aprovação do relatório. A aprovação? Eu não sei, Paulo, acho que hoje é meio a meio a chance de aprovar. Porque, obviamente, eles queriam que a gente tirasse o Valmir e nós tiramos, então nós fizemos a nossa parte. E, em contrapartida, eles dariam os votos para aprovar da forma que está.
Então, vamos ver. Na terça-feira, segunda noite, aí nós vamos ter alguma informação. Uau, Salles. Eu estou aqui há 1h30 com você. Nem esperei que a gente fosse ficar tanto tempo assim, porque eu achei que você não fosse falar tanta coisa. Eu estou aqui, uma dessas entrevistas que eu saio, sei lá, sem palavras, porque a gente vive um empreendimento criminoso, bilionário, sustentado com dinheiro público no Brasil. É uma coisa impressionante. E quando a gente vai estudar, eu gostaria muito de ver essa CPI, a continuidade dessa CPI, porque eu queria ver para onde vai esse dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida com essas ligações, com entidades ligadas ao Foro de São Paulo. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo, você pega tudo, você desvendaria tudo do PT, tudo. Eu tenho. Olha. Não pegou até hoje porque não quis. Porque se quiser, pega. Eu não tenho a menor dúvida que achar dinheiro em campanha de deputado, dinheiro em campanha para presidente. Eu não tenho dúvida que em achar dinheiro ligado a PCC. Eu não tenho dúvida que achar dinheiro ligado a Comando Vermelho. Eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Olha, realmente a gente merecia que esse assunto fosse melhor explorado. Talvez se a Polícia Federal tivesse mais preocupada em investigar esse tipo de coisa, porque a Polícia Federal, afinal, pode fazer isso, né? Investigar esse tipo de coisa, em vez de ficar cumprindo ordem ilegal do Xandão e botando o velhinho na cadeia, talvez a gente desvendasse um pouco dos verdadeiros criminosos, os verdadeiros ataques à democracia, porque isso é um ataque à democracia, o que acontece no Brasil, né? Utilização de dinheiro público para financiar organização de esquerda, isso é ataque à democracia. Financiamento de ideologia, inclusive com conexões estrangeiras. É uma coisa absolutamente. Esse é o verdadeiro ataque à democracia, não o sujeito que entrou lá para fazer besteira ou porque estava perdido lá no 8 de janeiro. Eu quero falar com você sobre prefeitura, Salles. Você pode perder mais uns 15 minutinhos aqui comigo falando sobre prefeitura de São Paulo, mas em vez da gente falar aqui para o público todo que está nos assistindo, só lá para o pessoal que me apoia no Locals. Claro. Vamos lá. 10 minutos, tá bom? 10 minutos tá ótimo. Então você que está nos assistindo, obrigado. Se você quiser continuar assistindo essa entrevista para a gente falar de Prefeitura de São Paulo, que o Salles está sendo aqui aclamado para ser prefeito de São Paulo, no nosso chat, segue o link do Locals, dessa entrevista no Locals, está aqui embaixo e a gente vai continuar só até lá. Se você ficar aqui no YouTube e no Rumble, eu já me despeço de você e agradeço a entrevista. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Então, deixa eu desconectar aqui, Salles. 1 minuto. E entra por lá? Não, você vai ficar aí onde você está mesmo. Ah, tá bom.